No início do século XX, descendentes de imigrantes alemães começaram a povoar as margens do rio Canoas. Eles vinham da região de Biguaçu. A fé era o item mais importante da bagagem dessas famílias católicas. A paróquia de Luiz Alves foi instituída em 1912, mas a distância até o centro da cidade e a falta de meios de transporte deixavam isolada a nova comunidade. Os moradores passaram a se reunir nas casas para rezar o terço e suprir as necessidades espirituais. A primeira missa foi rezada na casa do Miguel Pauli e depois continuaram, tinha escolinha, continuaram lá e segundo as histórias fizeram a capelinha de madeira, depois fizeram outra de material, que foi inaugurada em 1930. A comunidade crescia apesar das dificuldades e logo faltou espaço. Começaram então os planos para a construção de uma capela em pedra e cal. Nós tivemos a alegria de poder encontrar preservada uma planta quase que centenária, a planta da antiga igreja da comunidade de Canoas, é uma planta de 1928 e que mostra a pujança dessa comunidade de Canoas, que já lá em 1928 se preocupou em ter uma igreja forte, firme, bonita, bem apresentável, que resgata, de certa maneira, a memória daquela igreja onde muitos de nossos antepassados frequentavam aos domingos, onde eles foram batizados, alguns foram casados. Então é uma alegria assim, muito, muito grande. As terras que pertenciam a Antônio Schepin, adotado pela família Henschen, foram transferidas para a Mitra Episcopal de Florianópolis em 1929. Com a legalização da posse foi autorizada a construção da igreja. Os trabalhos de construção foram coordenados por Antônio Kremer, avô materno de Guido Resch. Ele com outras pessoas, agora eu não lembro bem assim os nomes, né? Lá na morada dele mesmo, que eles faziam até tijolos, que eu lembro que a mãe falava, né? Ela que contava o pai, né? A minha avó me falou uma vez, né, que aos domingos à tarde, em vez de eles passear e tal, ela tinha, acho que 12, 13 anos, quando começou a construção da igreja aqui, a primeira igreja, aos domingos à tarde, os jovens e adolescentes, eles vinham aqui carregar tijolos, madeira, né, atravessar um rio ali para trazer o material para a construção da igreja, né? Então, com muita dificuldade, com muito trabalho, com muita humildade, eles conseguiram construir isso, né? De acordo com o registro no livro-tombo da paróquia São Vicente de Paulo, o benzimento da nova igreja foi feito pelo coadjutor José Maria Iane, já que o padre Stanislau Banich estava doente. A data é de 8 de fevereiro de 1931. Ela era muito linda, tinha uma torre muito alta, por dentro ela era toda trabalhada, toda decorada com pintura à mão. O presbitério em cima era pintado de azul, tudo com estrelinha amarela. Era pequenininha, tinha assoalho de madeira, tinha 7 bancos cada lado, tinha um altar muito bonito na frente, onde que tinha a imagem do Dom Bosco, do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora. No meio tinha o sacrário. Aquele altar tão bonito feito a madeira, era o Leopoldo Rengel de Massa do Vinha que fez esse altar. Foi coisa tão linda, aquele altar. Hoje não dá para entender onde esse homem tinha essa boa cabeça para fazer essa madeirada tudo cortadinho assim, né? Alguns bancos da antiga capela foram aproveitados e continuam em uso. Também o sino ainda é o mesmo comprado pela comunidade por volta de 1930.
Toquei o sino 52 anos. Antigamente eles tocavam Ave Maria de 6 da noite, e meio-dia e 6 da manhã, né? 52, eu puxei o sino 52 anos, mas assim, depois, quando eu tinha culto, missa, ou então o falecimento de alguém. Mas antes, uns anos antes, toquei o sino 3 vezes por dia. A comunidade São João Bosco preserva ainda as primeiras imagens. Santa Teresinha, doada por Antônio Kremer, e Dom Bosco, comprada pelos fiéis. Anos depois, a imagem de São Sebastião foi doada por Germano Winter, em retribuição a uma graça recebida. Ele tinha bastante gado, né? Então deu uma doença, né? Daí ele fez essa promessa de comprar essa imagem. Daí parou a doença, né? A fé que faz isso, né? As outras imagens da igreja são a do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, adquiridas pela comunidade, e a de Santa Paulina, doada pela família Chapo. Nos anos que se seguiram, mais moradores foram chegando. O padre Afonso Reitz, que assumiu a paróquia entre 1939 e 1965, conduziu um dos períodos mais difíceis para a população, formada por diferentes etnias. Os estrangeiros foram proibidos de falar a língua materna a partir do Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas. A perseguição sofrida pelos imigrantes impactou a vida na comunidade. Aí tem um professor alemão, o Dominguinho Reichert, e ele fazia aula em alemão também. Fazia oração em alemão também, porque não tinha como português aí. O pai, quando ele sempre dizia que a maior dificuldade dele era ensinar as crianças a falar em brasileiro. Primeiro, que ninguém sabia falar em brasileiro quando iam na aula, né? O padre alemão, nós dizia o padre Klein. Ele vinha celebrar uma vez por mês a missa em alemão aqui na comunidade. E a gente ia participar, né? Porque na nossa época, quando nós era criança, as missas também eram celebradas em latim. Só depois do Concílio Vaticano II é que foi cada país na sua língua. Na metade do século XX, os acessos ainda eram difíceis. Nós tínhamos que caminhar muito, né? É todo mundo a pé. Aí não tinha carro, não tinha carroça, não tinha nada. Todo mundo a pé, carregava as crianças nas costas e vamos. Quando o padre visitava a comunidade de Rio Canoas, ficava hospedado na sacristia por 3 a 4 dias. Era o nosso pároco, o padre Afonso Reitz. Vinha da paróquia na nossa comunidade, né? Como em todas as outras também. Ele era um bom padre, só que ele era bravo. Quando ele dava catequese, as crianças tudo vinham perto da igreja. Aí ele andava em volta da igreja e fazia as orações dele, né? Então, meu Deus, se alguém fizesse barulho. Ele vinha, eu hospedava ele na igreja. Naquele tempo o padre vinha cada 4 meses. Daí ele ficava de segunda, terça, quarta, quinta ele ia embora. Ele atendia todo o pessoal aqui naquele tempo, todo mundo confessava, criança. Ele dava doutrina para as crianças, né? Tinha um quarto para ele lá e se alimentava lá no botequim. Ficavam umas 2, 3 senhoras lá trabalhando, faziam bolo, cuca e pão, para a gente tomar o café, depois quando ia comungar, porque naquelas épocas a gente só podia receber a comunhão se estava em jejum de 12 horas. Então o padre celebrava, começava a atender a confissão às 4 horas da manhã, 6 horas ele atendia uma missa, lá pelas 7 horas já tinha um cafezinho para aqueles que tinham comungado cedo. As panelinhas era feita a comida para o padre. Pelo que eu sei, é desde 1930. Aí quando veio os alumínio, aí botaram lá para debaixo do galpão. Aí a minha mãe passou lá e viu, ela perguntou: vocês não querem vender essas panelinhas para mim?
Aí eles falaram, não, isso aí tu pode levar, nós não queremos mais porque veio o alumínio. Daí eu também estou zelando até hoje por essa história. Como não tinha água encanada, o padre era usado essa jarra para lavar as mãos, o rosto, escovar os dentes, tudo era dentro aí era botado dentro dessa bacia, depois era jogado fora. Também não existia banheiro. A dificuldade de ter um padre na capela fez despertar vocações. O professor Rafael Resch era um dos leigos que conduzia os cultos. Além de capelão e catequista, foi também o primeiro diácono ordenado na comunidade São João Bosco. Só tem diácono na nossa comunidade ele. Ele rezava o terço, os domingos, né? Primeiro era rezado o terço. Depois, mais adiante, veio os folhetos para celebrar o culto. Ele foi o capelão da igreja assim, desde novo, 18 anos. Quando ele saiu do seminário, ele já começou a dar aula ali. Eles diziam capelão, né? Na época não tinha ministro da Eucaristia. Fazia os enterros, velório, né? Eu lembro que às vezes vinha avisar que tinha morrido alguém, nós ia lá na roça, estava trabalhando, falar para ele, né, para fazer a sepultura. Né? O professor Pedrinho Pauli também ajudava na época na celebração do terço, dos cultos, quando às vezes o professor não estava, né, os dois se organizavam. Quando eu comecei na catequese, né, o professor Rafael, ele era o capelão na época, né? E ele fazia praticamente tudo, né? Então, assim, uma pessoa que é exemplo para muita gente, né? E, assim, são exemplos que fazem com que a gente também se anime e comece a participar, né, na comunidade, fazendo também algum serviço, né? E também o seu Kiliane Schweitz ajudava celebrar, aí o seu Arno Stein. Quando eu tinha 8 anos, ele assumiu já junto com o CPC, né? Eram 3 só. Tinha 3 e um suplente, né? Então eles eram 4. Então desde ali, né, que eu lembro que ele atuou, né, na comunidade. Também logo em seguida ele também foi convidado a fazer parte de ministro da Eucaristia. Ele juntamente com Antônio Roberto Resch e Rafael Resch. Então os 3 juntos começaram, que antes disso não havia Jesus, né, consagrado, né, na igreja, né. As mulheres também sempre foram atuantes. Leonora Mais Stein, esposa de Arno Stein, era importante e incentivadora de orações pelas vocações. A comunidade até hoje reza a oração de cor todos os domingos. A minha primeira catequese foi dia 28 de agosto de 1980, que é o dia do catequista, mas naquela época a gente nem sabia que existia o dia do catequista. Então eu tenho uma alegria assim, muito grande comigo, porque na comunidade grande parte já tenho catequistas que foram minhas catequizandas e hoje são avós e elas também estão ajudando na catequese. A igreja São João Bosco era local de encontro. Os domingos eram esperados com ansiedade, principalmente pelas crianças e jovens. A gente ia para a escola só até 10 anos, fez a 4ª série, não saía mais de casa, né? Daí a gente já começava a ajudar a trabalhar na roça, né? Então quando chegava o domingo para ir para a igreja, a gente não via a hora, né? Às vezes até dormia mal, ansiosa, né, para ir para a igreja outro dia. Ali se encontrava com os amigos, se encontrava os jovens para namorar, nas festas de Dom Bosco, porque era só aquela festa que tinha por ano. Aí a gente ganhava uma roupa nova, um sapato novo. Quando tinha essa festa, para Natal eu já tinha mais serviço que pensei, a festa final de janeiro.
Para uma festa eu tinha 35 ternos para fazer, 75 calças. Eu digo, santo anjo, aonde eu vou achar gente para ir dar serviço, né? Nós ganhávamos uma roupa nova só no dia da festa de Dom Bosco, uma vez por ano, né? Então já no dia antes a gente já tirava a roupa, deitava no quarto de visita em cima da cama para outro dia vestir. Aí uma noite deu uma trovoada, choveu dentro de casa, molhou a nossa roupa. Aí outro dia de manhã, então deu um sol, a gente estendeu no varal para secar, para depois ir para a festa. Aqui, antigamente, esse bairrozinho que era Arataca, diz que tinha 15 moradores. Porque quando ele ia tirar a prenda para preparar a festa, era das 15 moradas, quase tudo ele resolvia dar uma galinha, né? Eu sempre ajudava toda a festa. Eu ia quinta-feira pedir prenda. Sexta ajudava na festa, limpar a galinha. Sábado a mesma coisa. Domingo tem que ajudar em tudo. E vender, né? E foi muito tempo. A gente estava lá, uns despenavam, outros já limpavam. Lá no rio, lá dentro do rio, tem uma árvore grande, está lá, uma figueira grande está lá. Lá onde a arquibancada do campo, lá atrás. Aí depois eles chegam lá em cima no salão da igreja. Aí uns tinham que costurar, né, fechar, já outros faziam recheia, sem frango, só para limpar, né? Era tudo fogão a lenha. E forno a lenha para assar os frangos. E hoje não, hoje é tudo bem fácil. E tem os freezer, tem geladeira para guardar, aquela época não tinha. Então tinha que fazer só no dia antes da festa, fazer tudo. Minha vida era aqui em Rosa, dessa igreja. Muitas confusões. Confusão nem é tanto, mas tinha, né? Faz parte. Uma coisa mais engraçada é quando se pegava a brigar por vida política. Isso dava cada pega que... Um dia um cara pulou por cima de 2 carros. Tem uns políticos bravos, hoje está mais manso. Político não está mais como já era, para nós aqui. Em 1965, chegava à paróquia o padre Bertolino Schlickmann. O novo pároco marcaria um novo tempo na comunidade São João Bosco. Ele foi um entusiasta da reforma da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II. A ideia era promover a prática da fé, não apenas uma tradição religiosa. Tinha grupos de jovens nas comunidades, o padre Bertolino incentivava bastante, e mesmo com as dificuldades daquele tempo, ele fazia encontro para pais, né, para casais. O padre Bertolino tem muita história, ele ficou 25 anos na nossa paróquia. Então, para mim, ele é o segundo pai que eu tinha. O padre Bertolino era um padre que pensava muito na juventude, nos jovens. E os jovens naquela época não tinham um lazer. Ele organizou os jovens jogar bola, os meninos, as meninas, formou jogo de vôlei, incentivava muito a juventude para ter uma vida sadia, né? Alegre e sadia. Aí ele começou, né? Ele fez aqui, né? O Faixa Azul, né? Foi ele que começou, motivou e tal. Então, aí, em 1967 foi fundado o Faixa Azul, né? Inclusive o seu Germano Mittermann, que é o pai do Padre Lauro, foi o primeiro presidente do Faixa Azul. E esse trabalho do padre Bertolino foi muito importante para Luiz Alves, né? Para todas as comunidades, porque na época havia assim, as comunidades eram um pouco isoladas, né? Então quando às vezes pessoas de duas comunidades se juntavam, às vezes já dava confusão e tal, e depois disso melhorou bastante, né, o convívio entre as pessoas de outras comunidades, né? Com isso, ele formava o grupo de jovens e também nesse embalo ele já abraçava as duas causas, né? O esporte e a religião. Padre Bertolino deixou vários relatos no livro Tombo da Paróquia. O conteúdo evidencia sua preocupação com todas as esferas da vida dos fiéis. Neste trecho demonstra apreensão com o futuro, ameaçado pelo êxodo dos jovens.
Segundo o pároco, o desaparecimento da agricultura de subsistência culminaria na falta de alimentos para as famílias. Ainda segundo relatos do padre Bertolino, na década de 80 começa a diminuir o êxodo dos jovens. A comunidade São João Bosco começa a projetar a construção de uma nova igreja. Como Canoas já era um povoado, bastante povo, e os lavradores mudaram a lavoura, banana, e os bananeiros precisavam de empregados, né? Então vinha um outro, já ligava para o Paraná ou Curitiba, aqui o lugar bom para morar, aqui tu arruma serviço, e foi vindo tanta gente de fora. Estava aumentando, né, a população e, como eu falei, né, já não cabiam dentro da igreja, né, essas dificuldades e tudo, daí foi pensado em construir uma igreja maior e também não teria um outro espaço. Para preservar a igreja antiga, teria que ter um outro espaço, né? Porque eles tiraram a igreja antiga e baixaram o chão, né? Para aumentar o chão. De 1,5 m, acho que era, ou 1,20 m, foi baixado, por isso que o chão aumentou, né? E o botequim até antes não tinha escada, né? Para nós entrar no salão, né? E depois que foi abaixado, então construíram uma escada na frente, né? No dia em que começou a demolição da antiga capela, a comunidade recebeu uma triste notícia: o falecimento do diácono, catequista e professor Rafael Resch. Ele estava internado, na verdade, no Santa Isabel, já há algum dia. Eu acho que umas 2 ou 3 semanas. Estava bem debilitado. A gente foi até lá, mas eu já tinha começado a demolir, né? Daí o padre disse: não faz mal, ele ia rezar a missa lá que era o antigo botequim lá. A atual igreja, bem maior que a primeira, foi construída em cerca de 10 meses. Aí foi celebrada as missas e os cultos domingo, tudo ali do lado, no botequim da igreja. Aí quando ficou pronta, retornou tudo normal para a igreja de novo. A igreja nova ali foi feito, né, tipo assim, um galpão, né, tipo assim, mas não foi pré-moldado nada, foi tudo feito com caixaria e tijolos, né, então foi feito, se eu não me engano, essa igreja tinha, acho que é 14 por 28. Silene e Pedro Condes não quiseram esperar a igreja ficar pronta e casaram no botequim. Então nós dois, eu e o Pedro, casamos, fomos os únicos que casamos aquele ano lá no botequim. Quando a gente quer casar, mesmo, o amor às vezes fala mais alto, né? Estava marcado e não queria nem saber. Depois da igreja nova foi feito esse colégio bonito para a escola e o botequim grande, porque o botequim velho era de madeira bem mais pequeno, muito mais pequeno. Hoje em dia está uma mansão de grande. A vocação de dezenas de meninos e meninas da região de Luiz Alves foi influenciada por homens como Rafael Resch e o pároco Bertolino Schlickmann. A cidade foi um verdadeiro celeiro de padres, entre eles Lauro Roque Mittelmann. Ordenado presbítero em 1990, rezou a primeira missa em sua própria comunidade. Foi a missa ali de ordenação, bispo, foi Dom Afonso Nils, que me ordenou. Na verdade, hoje eu sou o último ordenado por ele, porque depois de mim ele ordenou mais um que logo em seguida faleceu. Então, eu sou o último ordenado pelo saudoso Dom Afonso Nils, né? Foi lá. Tem um grupo bastante grande de padres, né? E a comunidade, assim como eu falei, com uma participação extraordinária, um festão, né? E daí o outro dia já era a primeira missa ali na comunidade, né? E aí aconteceu então um fato assim que marcou mais ainda, que à noite começou a chover, né? E não parou mais.
e passamos, embaixo tem o rio, na época não tinha ponte alta, era uma pontezinha baixa de madeira, ainda deu para passar para a missa e depois ninguém passava mais de volta, né? No dia que foi feita a ordenação do Padre Lauro, deu enchente naquele dia, nós ainda passamos, outros vieram depois de nós. Só que daí saía para um lado e caía na água, saía para outro lado e caía na água. Tiveram que ser resgatados, carro puxado com carro de boi, com bois ou com trator, e fundiu o carro. Foi assim, o pessoal hoje ainda lembra essa história. O padre Lauro Mittelmann assumiu como pároco de Luiz Alves em fevereiro de 2010 e teve a oportunidade de cuidar da comunidade São João Bosco. Filho da terra, ser solicitado é uma paróquia que deu tantos padres para a igreja, né? São mais de 60 padres. Pelos levantamentos, acho que atualmente são 66 padres, filhos da paróquia de São Vicente de Paulo, né? E de repente ser solicitado e dizer não, será que eu tenho esse direito, né? Então assumi esse meio como desafio, foi assim desafiante, foi muito valioso também, contribuiu muito com o meu ministério sacerdotal. Espero que tenha contribuído também. 22 anos depois da construção da igreja, foi feita uma reforma nas instalações. Aí foi aumentado mais 6 metros, e a largura ficou mesmo. Aí foi aumentado 6 metros e foi feita a torre também naquela reforma. Isso faz, depois de 22 anos da igreja nova, estava pronta. Aí ampliaram, né, essas partes ali, fizeram a torre e aumentaram, né? E hoje nós temos um salão grande, uma igreja bem feita, com ar-condicionado, bem confortável, né? A sala de catequese para a criançada, um pátio todo arrumado. Agora que ficou bom, agora foi tudo feito novo ali, o piso, né? Aquilo ali foi uma nota 1000 que foi feita, né? A comunidade São João Bosco chega ao seu centenário graças ao envolvimento dos fiéis, que não apenas assistem, mas participam das celebrações e festas, que cantam louvores com fervor e expressam sua fé na vida cotidiana. Cheguei há 3 anos aqui em Luiz Alves, porém já conhecia a comunidade de Alto Canoas quando era seminarista. Pude celebrar algumas vezes ali na comunidade e sentia desde aquele tempo um acolhimento diferenciado, um povo muito participativo, numa celebração da palavra, a igreja cheia, crianças cantando, jovens cantando. Então, desde muito cedo, percebia isso na comunidade. Cada domingo um grupo assume a liturgia, que antes a gente chegava de manhã na igreja, quem era responsável tinha que pegar a folha do domingo na mão e ir para frente da igreja, ver quem é que vinha, que ia ajudar a ler, fazer as coisas, né? Então, assim, tá bem organizada a nossa comunidade e a gente torce para isso continuar, né? Eu também gosto quando eu vejo meus filhos também na igreja. Nós temos juventude muito querida aqui, muito. Que os velhos não fazem, os novos fazem. Também tem o terço das mulheres na nossa comunidade, que vai fazer 9 anos. E também tem o terço dos homens, o apostolado de oração, que fez 50 anos. Então são tudo frutos da devoção que o povo tem, né? Hoje a gente vê, né, que tem bastante gente empenhada, né? E que é exemplo lá do início, né, dos que fundaram a nossa comunidade com muito empenho, com muito amor, com muito carinho, com muita fé, né, naquilo que Jesus nos ensinou. A gente vem trabalhando isso, né? Destes vários retalhos de história, coletados em depoimentos e pesquisas, forma-se a imagem da comunidade São João Bosco. São sementes de frondosas árvores centenárias que ainda dão frutos. Cabe às próximas gerações cuidar do legado de homens e mulheres forjados no sacrifício, mas que nunca renunciaram à fé. Celebrar esses 100 anos, né,
relembrar muita coisa bonita que lá já aconteceu e que acontece, mas principalmente da comunidade manter essa chama acesa, iluminando, aquecendo o coração de tantas famílias. Um povo sem história é um povo sem memória. Então, eu diria para o jovem para ser atento em tudo que vai acontecendo, né? Para mais tarde eles também poderem contar, porque hoje a gente está aqui, mas daqui a 50, daqui a 100 anos, claro que vão ser outras pessoas. Então, precisa ter esse cuidado, ter esse zelo pelas coisas que vão acontecendo. Eu acho que nossos filhos vão dar continuidade àquilo que, né, os nossos antepassados nos ensinaram. Tenho esperança e confio, né, que tudo continue assim, né, que ninguém perca a fé, né, que isso deve de ser o mais importante na vida da gente. 100 anos é uma história, né, e a gente quer que essa história continue, né, para daqui a 100 anos outros, né, poder contar mais uma parte da história, né. Então, eu me sinto muito feliz podendo participar deste momento. Continuem firmes, continuem testemunhando, não parem jamais. A gente veio de umas famílias que envolveram a gente e incentivaram a gente a participar da comunidade, e a gente vai tentar repassar isso para as crianças, nossos filhos, netos também. Nossos parabéns e que continuemos nessa caminhada, e daqui mais alguns anos para frente, mais 100 anos, possam estar vibrando novamente como nós estamos hoje.